Bahia, 1820, uma cidade inteira parada diante de uma igreja. Não era domingo, não era festa, era um funeral. Mas o que ninguém esperava era ver aquilo. 12 crianças, todas parecidas, todas olhando para o mesmo homem. O Padre Antônio, o homem mais amado de Cachoeira. E o maior mentiroso que aquela cidade já viu. Essa é a história de um segredo que durou 15 anos. E de um funeral que destruiu uma reputação em 15 minutos. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis de acreditar, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora é apenas o começo. Cachoeira, 1805. A cidade acordava com o som dos sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário. E quem tocava esses sinos todos os dias era o Padre Antônio. Ele tinha 32 anos. Rosto sereno, voz calma, mãos sempre estendidas para ajudar. As pessoas diziam que ele era presente de Deus. Quando alguém passava fome, era o Padre Antônio quem aparecia com um saco de farinha. Quando uma família perdia a casa, era ele quem organizava mutirões. Quando alguém adoecia, era ele quem rezava ao lado da cama, às vezes por horas. Os fiéis enchiam a igreja todos os domingos, não só para ouvir a missa, mas para estar perto dele. Porque Padre Antônio não era apenas um religioso. Ele era um amigo, um conselheiro, um porto seguro. E todos o amavam. Mas o que ninguém sabia é que Padre Antônio tinha outra vida. Uma vida que ele escondia com a mesma habilidade com que pregava o Evangelho. Em 1806, um ano depois de assumir a paróquia, Padre Antônio conheceu Maria das Dores. Ela era viúva, morava sozinha num casebre nos arredores da cidade. Sem filhos, sem família, apenas ela e a solidão. O padre começou a visitá-la, levava comida, conversava, rezava com ela. Até que um dia a conversa virou outra coisa. Maria nunca contou a ninguém, e o padre pediu que ela nunca contasse. 9 meses depois, nasceu um menino, batizado como João. E o Padre Antônio era o pai. Maria aceitou o acordo em silêncio. Ela sabia que não podia revelar. Ele era um padre. A sociedade jamais perdoaria, mas ele prometeu cuidar dela e do menino, e cumpriu. Todo mês, discretamente, ele deixava dinheiro debaixo da porta. Nunca faltou. E Maria viveu escondida, como um segredo que ninguém podia saber. Mas esse foi apenas o primeiro. Em 1808, o Padre Antônio conheceu Ana, lavadeira que trabalhava no rio, lavando roupas para as famílias ricas da cidade. Ela tinha 24 anos. Sozinha também. O padre a viu um dia carregando trouxas pesadas debaixo do sol. Ofereceu ajuda. Conversaram. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. E aconteceu de novo. Ana também ficou grávida. E assim como Maria, aceitou o silêncio. Em 1809, nasceu Teresa, filha do padre, segunda criança. Mas o Padre Antônio não parou. Em 1810, conheceu Joana, costureira. Em 1811, Rosa, vendedora de frutas. Em 1813, Francisca, cozinheira de uma fazenda. Em 1815, Isabel parteira. Em 1817, Lúcia, benzedeira. 7 mulheres, todas pobres, todas sozinhas. Todas apaixonadas por ele, e todas grávidas. 12 filhos, espalhados por Cachoeira e pelos vilarejos ao redor. E o Padre Antônio sustentava todos, com o dinheiro das doações da igreja. Dinheiro que os fiéis davam, achando que ia para os pobres. Tecnicamente ia, mas para seus pobres. E ninguém desconfiava de nada, porque Padre Antônio era discreto. Visitava as mulheres de madrugada, nunca na mesma semana, nunca no mesmo lugar. Ele sabia exatamente como esconder. E elas aceitavam. Porque ele era gentil, porque sustentava, porque prometia que um dia as coisas mudariam. Mas nunca mudaram. Por 15 anos, o Padre Antônio viveu 2 vidas. De dia, pregava sobre fidelidade, honestidade, o amor de Deus. De noite, visitava suas famílias secretas. Levava pão, carinho, mentiras. As mulheres sabiam umas das outras? Algumas sim, outras não. Mas nenhuma confrontava, porque todas tinham medo de perder o único homem que cuidava delas. E as crianças cresciam, 12 crianças, todas com os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma voz mansa do pai, mas nenhuma podia chamá-lo de pai.
Imagina o que era para essas crianças. Ver o padre passar pela rua, ele sorria para elas. Tocava suas cabeças, mas nunca as abraçava. Nunca as segurava no colo. Nunca dizia, eu te amo, filho. Porque Padre Antônio não podia ser pai. Ele só podia ser padre. E essa mentira estava prestes a desmoronar. Em dezembro de 1820, Lúcia, a benzedeira, estava grávida do 13º filho. Ela tinha 38 anos. Já tinha tido 2 filhos do padre. Mas essa gravidez estava difícil. O Padre Antônio visitava ela quase toda a noite. Rezava, segurava sua mão. Mas no dia 12 de dezembro, Lúcia entrou em trabalho de parto. A parteira foi chamada, Isabel. A outra mulher do padre, que também era parteira. Sim, uma das amantes do padre cuidando de outra. O parto durou horas. Lúcia gritava, sangrava. A criança não saía. E quando finalmente saiu, Lúcia já estava quase sem vida. Ela olhou para o bebê. Uma menina. Sorriu fraco e sussurrou, Antônia. O nome dela é Antônia. E fechou os olhos. Lúcia morreu naquela noite. E o Padre Antônio desmoronou. Ele chorou sozinho, no quarto dela, com a filha recém-nascida nos braços. Mas ele sabia que não podia aparecer no funeral. Não podia levantar suspeitas. Então pediu que Isabel cuidasse da bebê e fingiu que nada tinha acontecido. Mas ele não contava com uma coisa. As outras mulheres iam ao funeral. No dia 15 de dezembro de 1820, o corpo de Lúcia foi velado na igreja. Era um funeral simples, poucas pessoas. O Padre Antônio conduziu a missa, voz firme, rosto sereno. Ninguém percebeu que ele estava destruído por dentro. Mas quando ele terminou a bênção, a porta da igreja se abriu. Maria das Dores entrou com seu filho João, 14 anos. Logo atrás, Ana com Teresa, 12 anos. Depois Joana, Rosa, Francisca e Isabel. Todas entraram, todas com seus filhos. 12 crianças, todas parecidas, todas em silêncio, todas olhando para o padre. A igreja inteira congelou. As pessoas começaram a olhar de uma mulher para outra, das crianças para o padre. E alguém sussurrou, por que essas crianças são todas parecidas? Outra pessoa, espera, elas têm a mesma idade. Então alguém gritou, meu Deus, elas têm o rosto do padre. O silêncio virou caos, gritos, acusações, choro. O Padre Antônio ficou paralisado, de pé, diante do altar, sem palavras. Maria das Dores se aproximou, olhou nos olhos dele e disse alto para todos ouvirem. Você disse que me amava, disse que cuidaria de nós, e agora nem pode chorar por ela. As outras mulheres se juntaram. Ana disse, eu escondi minha filha por anos, por você, e você nunca teve coragem de assumir. Joana, meu filho pergunta todo dia quem é o pai dele, e eu minto por você. Então, Padre Antônio caiu de joelhos. Não disse nada, apenas chorou, na frente de todos, e a cidade inteira entendeu tudo. Nos dias seguintes, Cachoeira virou um caldeirão. Alguns defendiam o padre, diziam que ele era humano, que errou, mas que sempre ajudou. Outros o odiavam, gritavam que ele era hipócrita, ladrão, mentiroso. A igreja foi rápida. Suspendeu o Padre Antônio imediatamente, abriu investigação. E em menos de um mês ele foi excomungado. Perdeu tudo, a batina, a igreja, o respeito. Mas as mulheres, elas continuaram ali, com seus filhos, sem apoio, sem dinheiro, porque o padre não tinha mais nada para dar. Antônio saiu de Cachoeira em janeiro de 1821. Ninguém sabe para onde foi. Alguns dizem que foi para Salvador, outros que morreu de tristeza meses depois. Mas as crianças cresceram. 12 filhos, todos marcados, todos sem pai. E a cidade nunca esqueceu. Histórias como essa nos fazem pensar. Sobre segredos, sobre mentiras, sobre o peso de viver uma vida dupla. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal. Porque aqui toda semana contamos histórias reais, que parecem impossíveis de acreditar. O que restou de Padre Antônio foi a lembrança de um homem dividido. Um homem que amava, mas mentia. Que cuidava, mas escondia. Que pregava a verdade, mas vivia uma mentira. E no final, a verdade sempre vem à tona. Mesmo que demore 15 anos. Essa foi a história do padre, que teve 12 filhos. Se você ficou impactado, deixa seu like, compartilha. E se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias assim te esperando. Até a próxima.